Estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje nós vamos rever alguns assuntos apresentados no programa durante o ano de 2020 e um deles é queda de cabelo. Mas antes, nós vamos começar o programa falando das oleaginosas. Que nome estranho é esse? Oleaginosas, conhecidas também como nuts, são castanhas do Pará, de caju, amêndoas, avelã, esses são alguns exemplos. Além de ricas num óleo natural que dá o nome ao grupo de sementes, são também fontes de gorduras do bem, benéficas para a nossa saúde e que podem ajudar na sua dieta. Há tempos, as castanhas já aparecem como opção saudável. Agora, os fãs desse tipo de semente têm mais um motivo para sempre ter uma porção à mão. Uma longa pesquisa foi realizada durante 20 anos por cientistas de Harvard, nos Estados Unidos, com quase 300 mil pessoas, e mostrou a importância das oleaginosas para evitar o ganho de peso. Segundo os pesquisadores, comer uma pequena porção desse tipo de alimento entre as refeições ajuda a reduzir em 20% o risco de obesidade ao longo dos anos. A explicação, segundo os pesquisadores, está no alto teor de proteínas e fibras, que fazem com que a gente se sinta saciado por mais tempo. Ao invés de consumir um alimento ruim, não saudável, de muitas calorias, você vai acabar comendo algo que é bem saudável e que tem um poder muito forte em saciar. E é por isso que a pessoa acaba emagrecendo, pois come pouco, menos calorias e evita de comer o que é ruim, porque ela não vai sentir fome. Essas castanhas contêm gordura insaturada, considerada boa para o organismo e para a saúde do coração, mas o consumo deve ser moderado por causa do excesso de calorias. A porção indicada no estudo é de 14 gramas por dia, ou seja, apenas um punhado desse tipo de semente, e de preferência evitar as versões salgadas e condimentadas. É importante salientar que na versão condimentada, com sabores, o teor de sódio e outros tipos de conservantes é alto. Então, dessa forma, é melhor evitar o consumo. E nada de exageros, não é mesmo? Agora, nós vamos para a cozinha da nutricionista Simone Bar. Ela mostra algumas opções nutritivas para o café da manhã que podem ser preparadas à noite. É perfeito para quem gosta de dormir um pouquinho mais agora, principalmente durante as férias. E aí é só acordar e tá tudo prontinho na geladeira. Eu vou ensinar 3 sugestões de overnight oats, que traduzindo para o português seria aveia dormida. Para o preparo não existe uma regra fixa, mas basicamente é importante combinar um cereal, leite e derivados, sementes e 1 ou 2 frutas. Para o primeiro overnight eu vou fazer uma mistura à base de 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de sobremesa de chia e 4 colheres de sopa de leite semi-desnatado ou também pode ser o leite vegetal. Deixo descansando por 10 minutos e distribuo no fundo do pote. Aqui eu estou reutilizando um pote de vidro, mas tu também pode utilizar qualquer pote de vidro que tu tenha em casa, desde que ele feche bem. Eu recomendo potes de vidro ou de inox, porque a conservação é melhor do que no pote de plástico. Em cima da base da aveia, acrescento 5 morangos picados, preferencialmente orgânicos e já higienizados. Cubro com 200 ml de iogurte natural e finalizo com 1 colher de sopa de mirtilo. Também pode ser outra fruta da tua preferência. Fecho a tampa e armazeno na geladeira. No segundo, eu vou fazer a primeira camada com 2 colheres de sopa de iogurte natural e 1 colher de sobremesa de chia. Misturo bem e deixo descansar por 10 minutos. Após, é só transferir para o pote. Acrescento 2 colheres de sopa da granola, distribuo 1 banana picada em rodelas, cubro com iogurte natural e finalizo com canela em pó a gosto. Na minha terceira sugestão, eu vou fazer a primeira camada com uma mistura de 2 colheres de sopa de amaranto em flocos, 1 colher de sobremesa de farinha de linhaça e 4 colheres de sopa de leite de coco.
Misturo e reservo por 10 minutos. Após, forro o fundo do pote. Acrescento meia manga picada, adiciono coco ralado fresco e cubro com leite de coco. Os overnight oats devem ser preparados na noite anterior ao consumo e eles se conservam bem na geladeira por até 2 dias. Não é recomendado o congelamento. Caso tu queira transportar, é só utilizar uma lancheira térmica, onde ele se conserva bem por até 3 horas. Além do café da manhã, ele também pode ser consumido nos lanches, porque ele é uma mistura super nutritiva. E por ser rico em fibras, ele ajuda no funcionamento do nosso intestino e aumenta a saciedade. E agora nós vamos rever uma entrevista muito interessante. Falamos sobre a importância da consciência corporal, seja durante a prática de exercícios ou nos movimentos que são feitos no dia a dia. É um trabalho de educação somática que reúne um conjunto de métodos. E esse, então, foi o tema da conversa que eu tive com a professora de yoga, acrobacia, dança e também uma estudiosa na área da educação somática, Clarissa Brits. Vamos rever. Tu tens um trabalho que é bem essa abordagem somática e eu gostaria que tu explicasse isso. Essa abordagem que eu chamo de yoga contemporâneo, ela traz de todos os lugares, como a educação contemporânea, como os estudos de movimento contemporâneos, eles trazem esse conceito de beber em várias fontes, de trazer coisas de diversos lugares para ajudar a pessoa a compreender. Pode ser que a pessoa compreenda através de imagens, pode ser que a pessoa compreenda acessando a criatividade, acessando movimentos lentos de compreensão do peso, de utilização do baixo ventre, do centro de força. E uma coisa que colabora muito, e por isso que o yoga é tão procurado, é a combinação com a respiração. A respiração faz a gente tomar tempo e prestar atenção, fazer as coisas mais lentamente, adquirindo uma memória corporal. Para quando a gente vai fazer exercícios que exigem mais ou que são mais dinâmicos, a gente tem uma memória corporal preparada para responder de uma forma adequada, que não vai causar lesões. Então, falaste algo bem importante, a respiração. Isso é a base para a gente começar a ter mais consciência corporal? A respiração, ela também é um dos fatores, começando, porque como ela oxigena o cérebro e acalma, então a gente nos permite que a gente acesse esse estado de relaxamento enquanto a gente trabalha. Então a gente acaba fazendo as coisas com mais calma, assim, digamos, além de a própria respiração ocupar vários espaços no corpo que nos fazem perceber essas sutilezas, né? Onde estão as costas, onde está o diafragma, como a gente, para onde vão as costelas, o peito e tal. A gente fala muito no yoga que a respiração é a conexão da parte física com a parte sutil, ela está no meio do caminho, né? E quais são as outras formas para a gente acessar esse conhecimento, esse autoconhecimento corporal? Existem muitas técnicas, né? Então, a abordagem é que faz a diferença. Não importa qual é a técnica, eu posso trabalhar o balé com uma abordagem somática, posso trabalhar o yoga com uma abordagem somática, ou eu posso trabalhar ambos pela forma, querendo atingir um determinado patamar que às vezes eu não estou preparada para atingir e acabar me lesionando tanto no balé quanto no yoga. Então, tem aquelas posturas de botar o pé na cabeça, que pode ser que algumas pessoas estejam preparadas para fazer, outras não. Então, o importante, porque somática refere à experiência vivida em primeira pessoa. Então, é importante a pessoa estar consciente do seu próprio corpo. Claro que algumas coisas ajudam. Conhecer como é o corpo, como funcionam os ossos, como funcionam os músculos, a formação celular, neuroplasticidade, né? Tudo isso e exercícios que nos fazem reconhecer isso, tudo isso auxilia. São diversas as técnicas, tem técnica de
reconhecimento dos movimentos da coluna, a relação da cabeça com a cauda, a relação da escápula com a mão, o centro de força, algo muito importante, a respiração, como eu falei antes, a utilização de imagens. Então, existem muitos exercícios para fazer essa abordagem, para nos ensinar a prestar atenção nesses detalhes. O yoga é uma prática que trabalha nesse nível de detalhe, né, para onde gira o punho, como que a gente estende o músculo, e inclusive, por exemplo, a ideia de alcançar longe nos traz uma ideia de, ao invés de comprimir o músculo, crescer o músculo. Então, tem tudo isso também nos auxilia a compreender a educação do movimento, né? Tanto para trabalhar com adultos quanto para trabalhar com crianças, porque o desenvolvimento motor e a educação da organização corporal, compreender isso nos ajuda a olhar para o aluno e entender o que ele está precisando, porque ele não tem o mesmo corpo que eu tenho, eles não têm o mesmo corpo entre eles, as pessoas não têm o mesmo corpo entre si, mas todas têm capacidades. A gente precisa dar esse tempo para a gente, para desenvolver e poder, então, no dia a dia, estar mais atento com os nossos movimentos, com o nosso corpo, cuidando dele bem direitinho, não é mesmo? Isso mesmo, querida, exatamente. Muitíssimo obrigada pela participação, por esclarecer esse trabalho tão bonito que é a educação somática. Obrigada! E agora nós vamos para o quadro Espaço Saúde. É preciso ficar atento para um problema que é bem comum nesta época do ano, intoxicação alimentar. Semana passada falamos sobre esse assunto e hoje o médico gastroenterologista César Elias, chefe do setor de endoscopia do Hospital Divina Providência, tem mais informações para compartilhar aqui no programa. Essas intoxicações, elas são doenças que a gente adquire na ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas por vírus, bactérias ou parasitas. E a grande maioria das vezes, elas melhoram sozinhas, são quadros leves, mas, em alguns casos, elas podem evoluir para quadros de desidratação, com necessidade de internação hospitalar. Sobretudo em quem? Nas crianças, nos idosos e naqueles que têm imunidade comprometida. É importante a gente prestar bastante atenção, porque os sintomas eles são muito inespecíficos. Então, diarreia, dor abdominal, náusea, vômitos, eventualmente febre. Nos casos mais graves, então que a gente está pensando já que pode estar causando uma desidratação, que a pessoa tem muita diarreia ou vômito, a gente pode começar a sentir boca seca, tontura, mal-estar, dor de cabeça. Então isso são sintomas que tem que fazer a gente pensar que, pode ser que esteja relacionado a uma intoxicação alimentar. Que são mais comuns no verão, porque as bactérias se proliferam mais rápido com temperaturas altas, e identificar precocemente para evitar essa evolução grave. Esse verão em especial, o cuidado tem que ser necessário também para evitar a confusão com os sintomas de coronavírus, porque a gente sabe que em torno de 50% dos casos de Covid-19 há sintomas gastrointestinais. Então, é fundamental que, na dúvida, procure um atendimento médico, porque muitas vezes pode apresentar dor, febre, dor no corpo, diarreia, e isso ser um quadro inicial de coronavírus. Mas quando a gente fala em intoxicação alimentar, não pode esquecer nunca que a prevenção é fundamental. Então, lavagem de mãos, lavagem dos alimentos, cuidar na preservação, manter refrigerados e, na dúvida sobre a procedência, não ingerir esses alimentos, porque não tenho dúvida de que são as principais medidas para a gente evitar uma doença tão comum no verão e que é possível de prevenção. Bom, foi dado o recado. Muito obrigada. Agora vem um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre queda de cabelo. E tem ainda uma receita doce e saudável. Já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos rever a entrevista sobre queda de cabelo com uma especialista no assunto, a dermatologista Gabriele Adames. Vamos ver. Estresse é um dos fatores da queda de cabelo. Por quê? E assim, como é que se manifesta isso? O que acontece é que o nosso cabelo ele tem um ciclo de mais ou menos 3 meses. Ele nasce, ele estabiliza e ele cai.
Esse ciclo ele pode ser um pouquinho acelerado, varia de pessoa para pessoa. Quando a gente tem um episódio de estresse, alguma alteração de vitamina no organismo, aumenta a fase de queda. É como se virasse a chave para a fase de queda. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Isso a gente chama de eflúvio. Isso acontece 3 meses depois de um episódio muito estressante. Mas aí tem como prevenir isso? Bom, ficou estressado, mas aí automaticamente vamos perder um pouco de cabelo? Não necessariamente. Para algumas pessoas isso é um gatilho. Para outras pode ter outros sintomas, até como o aumento da caspa, da coceira no couro cabeludo e dor, que é um sintoma preditivo de queda. Sim, a gente tem como prevenir, existem algumas cápsulas que a gente pode fazer, principalmente manipuladas, que a gente coloca ativos como silício, que ele é como se fosse o cimento do nosso cabelo, que tem os tijolinhos ali. Então, o que ele faz? Ele prolonga a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. Então, ao invés de ele ter esse ciclo mais acelerado e virar a chavezinha para queda, ele vai crescer de maneira mais prolongada e ele não descola tão facilmente do couro cabeludo. Então é importante já a gente consultar o dermatologista para ver a possibilidade de usar o silício e biotina também? Também, silício, biotina, a gente tem diversas opções de tratamento, né? Tem um que é o minoxidil, que sempre foi usado há muito tempo e era usado antigamente em forma de pingar, de gotinhas no couro cabeludo. Hoje em dia a gente já tem ele em cápsulas, né? Que ele é um tratamento para diversas causas de queda de cabelo e essa do estresse também é das possibilidades que a gente pode passar. Ele não pode ser comprado sem receita médica, tem que ter uma indicação, até porque antigamente ele era um antipertensivo e hoje em dia a gente não usa mais ele para essa afinidade, mas também, sim, tem que ter esse acompanhamento médico sempre. Tem uma perda normal, que a gente no banho pode perceber às vezes. Isso, qual é a quantidade? Claro que a gente não vai ficar contando ali os fios. A gente tem uma média de 100 a 150 fios que a gente pode perder até diariamente, mas eu sempre falo para os meus pacientes, é claro que se a gente perdia 10 e está perdendo 70, a gente já considera uma queda relevante. A questão da lavagem não aumenta a queda de cabelo, né? Isso é importante falar. Então, muitos pacientes estão em casa e eles ficam mais dias sem lavar. Quando eles lavam o cabelo, eles têm a sensação que está caindo muito mais, porque aquele cabelo que ia se desprender naturalmente, ele cai todo junto. Então, tem toda essa questão que a gente tem que avaliar. Outra coisa é que tem diversos tipos de queda. A gente está falando dessa que é mais difusa. Existe também a alopecia areata, que são aquelas quedas localizadas de plaquinhas redondinhas no couro cabeludo. E aí também o tratamento ele é bem direcionado, aí já não é mais com vitamina. A gente tem que tirar essas células que estão gerando uma inflamação, que são células de defesa que entendem que nosso cabelo não deveria estar ali e ele é atacado e cai. Então a gente também tem procedimentos para fazer nesse caso. Tem a calvície hereditária, que é diferente dessas quedas provocadas por... quais são outras, por exemplo, falta de vitaminas? Também a gente tem uma rotina no consultório. Primeira consulta a gente solicita ferro, ferritina, hormônios da tireoide, questão hormonal, parada de anticoncepcional, pós-parto, pós-cirurgia, inclusive pós-Covid, né? Qualquer infecção viral, 3 meses depois pode vir a ter uma queda, isso a gente já está estudando. A calvície, que é a alopecia androgenética, que tem relação familiar, ela dá mais na frente nos homens e na mulher é aqui no meio da cabeça. Então, muitas vezes as mulheres chegam com a entradinha aqui na frente perguntando, eu tô ficando calva. Não é um ponto de calvície feminina. O que acontece é que a área da têmpora, que é essa área aqui da frente, ela tem um ciclo mais acelerado. Então, quando o cabelo cai, ele cai mais nessas áreas aí. Mas a boa notícia é que quando ele cresce, ele começa crescendo mais aí. Um outro tipo de queda que é muito comum e a gente tem visto cada vez mais, ninguém sabe o porquê, mas a gente sabe que o estresse está relacionado também, é a alopecia frontal fibrosante. Como o nome já diz, ela faz uma fibrose, uma cicatriz na área da testa e o cabelo vai indo mais para trás. Então, às vezes a gente vê algumas mulheres, principalmente, com o cabelo bem aqui no meio do couro cabeludo, e também pode atacar a sobrancelha, pode perder a sobrancelha e está gerando uma cicatriz.
Então, realmente, o importante é fazer o diagnóstico precoce, começar o tratamento quanto antes, porque nesse caso a gente não consegue recuperar os fios. E agora também tem outras mulheres, por exemplo, que usam cabelo muito preso, meninas, crianças, até às vezes as mulheres que têm o cabelo crespo, né, mulheres negras, que acabam puxando, e isso pode causar queda de cabelo? Sim, é muito comum no cabelo afro, né? A gente vê até em crianças as mães fazendo tranças ou profissionais que ficam muito com o cabelo preso com um rabicó muito fininho também, que pode arrebentar o fio, pode quebrar o fio, e o mega hair. Tanto o mega quanto a tração, que é puxar, pode gerar uma inflamação naquele fio, né? E depois de um tempo ele não se recupera mais. Então ele vai arrebentando, até que chega uma hora que o cabelo não cresce mais e também pode gerar uma cicatriz naquele local. Então a gente desaconselha qualquer tipo de mega hair, tá? Isso é muito importante falar. E realmente é um cuidado que as mães devem ter com as crianças. E esses produtos para alisamento ou para pintura de cabelo também podem causar queda de cabelo? Eles não causam a queda em si, eles causam a quebra química, né? Tem se falado muito no formol. O formol ele não é liberado para o uso de alisamento no cabelo, ele tem outras indicações que podem ser usadas, como fortalecimento de unha. O que eu sempre digo para o meu paciente se alisou o cabelo, tinha algum componente, provavelmente sim o formol. Às vezes ele não está escrito no verso ou o cabeleireiro não sabe, mas existem outras substâncias como o glutaraldeído, que quando passa a chapinha, quando tem esse momento, ele se transforma em formol e não tem cheiro. Então a gente faz uma analogia do formol, do cabelo, com a maçã do amor. O que acontece é que o cabelo fica mais brilhoso, ele dá uma sensação de um reflexo, até uma sensação mais saudável, mas por dentro ele vai estragando. Então a gente desaconselha porque ele pode quebrar, rachar o fio ali no meio. E a calvície é diferente, porque ela é silenciosa, né? A pessoa vai perdendo sem perceber que está perdendo o cabelo, é isso? Exatamente. A calvície ela é diferente porque ela não dá queda. O que acontece é que o cabelo ele vai fechando o folículo e ele vai afinando cada vez mais. Então o paciente ele vem dizendo assim, meu couro cabeludo está visível, mas ele não vê no chuveiro uma grande quantidade. E mulher também, ela não vê no chuveiro uma grande quantidade. Geralmente as mulheres procuram consultório quando elas já perderam 30% do cabelo, então o couro cabeludo está bem visível. E uma outra questão é a origem familiar, né? Como ela é genética, é muito comum as mulheres falarem assim, eu vim para revisar meu cabelo, quero ver meu couro cabeludo, fio, quero uma vitamina para crescer mais, mas meu cabelo é fino, da minha mãe é fino, e isso já é assim lá em casa. E, na verdade, todas elas têm um grau de calvície feminina, né? Não diagnosticada. Então, a mãe, a avó, todo mundo é calvo e não sabia. E antigamente a gente tinha outros tratamentos, hoje em dia já tem várias opções, né? Desde esses de tomar via oral, até as gotinhas, até os procedimentos como o MMP capilar, que significa microinfusão de medicamento na pele, como se fosse um aparelhinho de tatuagem, uma agulha bem fininha, super tranquilo de fazer, e a gente faz sessões mensais para fazer o estímulo e o crescimento do cabelo. Bom, então é importante buscar o diagnóstico porque existem diversos tratamentos para as diversas causas, não é mesmo? Tem que ter certeza do tratamento que está fazendo, porque depois ele vai crescendo 1 centímetro por mês. Então, até o cabelo sair da cabeça e vir até o ombro, 1 ano e meio. Então, não pode ficar usando vitamina por conta, não tomem nada. Vitamina D é muito comum os pacientes usarem por conta e pode trazer um prejuízo, uma toxicidade para o organismo. Então, sempre é importante vir sim no dermatologista, fazer a rotina, o exame que a gente usa, o Photofinder, que faz um grande aumento dos fios e do couro cabeludo para fechar o diagnóstico no final. Muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Foi um grande prazer conversar mais uma vez contigo. Obrigada, Laura. Até mais. Vemos aí como é importante buscar o diagnóstico correto antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E agora vem a Mari, a guria natureba, com suas delícias fáceis de preparar. Vamos ver? Eu adoro coco e eu adoro chocolate. Daí junta coco com chocolate dá o quê? Prestígio. Vamos fazer esse prestígio juntos? Aproveita para chamar a criançada na cozinha, elas vão adorar preparar essa receita. É mão na massa e para isso a gente vai precisar de 2/3 de xícara de coco ralado.
Pode comprar o coco no supermercado, o ideal é que ele não seja muito grosso e nem com açúcar, ok? Pode misturar em flocos médios com mais fininho, não tem problema, não tem muita regra. Coloca esse coco na bacia e adiciona 2 colheres de sopa de óleo de coco. O óleo de coco tem que estar meio firme. E 1 colher de sopa de mel, que é o que vai adoçar. Se quiser colocar extrato de baunilha, pode colocar. Se não quiser colocar, não coloca. Se quiser colocar uma canela, coloca. Para deixar prestígio mesmo, o ideal é deixar purinho assim. Se não quiser usar mel, pode usar melado. Essa receita vai ficar vegana, usando um chocolate 70%, sem leite, claro. Então mistura bem, vai ficar uma massinha homogênea e é hora de colocar a mão na massa. É só ir apertando bem, por isso que é importante que o óleo de coco esteja firme. Ele vai ajudar a dar uma densidade na nossa receita. Aperta, aperta com as mãos, vai moldando do formato que tu quiser. Se quiser fazer um charutinho, como eu tô fazendo, ok. Se quiser colocar em forminha de silicone e depois desformar, também pode fazer isso. Se quiser fazer bolinhas tipo docinho, rola. Então leva para a geladeira para firmar bem, ou até no freezer. Deixa uns 20 minutos no freezer, 1 hora na geladeira e hora de derreter o chocolate. Estou usando um chocolate 70%, deixa ele bem derretido e se vocês perceberem que ele precisa ficar mais fluido, bota um pouquinho de óleo de coco. O óleo de coco ajuda a dar uma fluidez no chocolate. Então, hora de mergulhar os nossos charutinhos no chocolate. Besunta bem. Usa um garfinho para ajudar a escorrer o chocolate em excesso. Então coloca em um pratinho, em uma forma e leva para a geladeira para dar uma firmada. Assim que firmar, se tu quiser colocar mais uma camadinha para dar uma decorada, ok, senão já tá pronto para consumir. Pode deixar na geladeira, dura aí 1 semana, 10 dias tranquilamente. Na verdade, eu acho que não vai durar nada, porque quando tu comer um, tu vai querer comer vários, e daí a casa inteira vai querer comer, e daí vai ter que fazer de novo a receita. É uma ótima dica de sobremesa para ter em casa. Pode manter essa massa na geladeira, vai moldando à medida que quiser. Sempre tenha coco ralado em casa, porque isso te ajuda a fazer bolo, fazer sobremesa, fazer o prestígio. Fiquei com água na boca. Obrigada, Mari, pela participação aqui no programa. E hoje vamos ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. Você ainda pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!